Fazia um tempo que eu não ministrava, não compartilhava uma palavra com os irmãos. Estava sentindo falta. Nas últimas semanas, nós temos trazido algumas mensagens específicas, falando justamente no que nós temos notado nos tempos de hoje. É uma igreja que tem resistido à questão de servir, uma igreja que tem resistido à questão de gerar discípulos, uma igreja que tem resistido a esse ensino mesmo de servir. O pastor Ricardo trouxe uma mensagem há 2 semanas falando justamente sobre isso. Usou o momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, aquilo escandaliza Pedro, Mas Jesus estava ensinando justamente isso, o servir, a importância de servir. Porque no decorrer do tempo foi se perdendo essa essência dessa mensagem do Evangelho. O gerar discípulos, servir ao próximo. E nós temos nos questionado, perguntado dentro de nós o porquê isso tem acontecido. E Deus tem trazido algumas respostas ao nosso coração, ao nosso espírito. E a gente vem compartilhando com os irmãos. Então, logo após essa mensagem do pastor Ricardo, o pastor Edmar trouxe uma mensagem reforçando isso, falando um pouquinho do sofisma que o diabo coloca na nossa mente, com relação a servir ou a ter um ministério, a dedicar o seu tempo à obra, que são aqueles argumentos que muitas pessoas dão: eu não tenho tempo, ou eu não vou ser reconhecido, ou eu já tenho problemas demais. E ele trouxe uma mensagem falando sobre isso, orando para que essas cadeias fossem quebradas, esse tipo de argumento dentro das nossas mentes fossem quebrados. E eu quero trazer mais uma mensagem. E são mensagens que confrontam a nós. Não tem como não confrontar, porque vai tirar a gente da zona de conforto. E esse é o intuito de cada ministração. E o tema dessa mensagem é idolatrando a religião. E nós vamos usar muita Bíblia hoje. Então quero que você que trouxe Bíblia, espero que tenha trazido, você já prepare ela aí. Você que não trouxe, você anote todos os textos para que você entenda que tudo que eu estou pregando, compartilhando com os irmãos, não vem da minha cabeça, mas sim da palavra do Senhor. Amém? Queria que você abrisse desde já em Gênesis 1, 27. Porque eu quero pegar a raiz, a essência da criação. Porque é onde tudo começou. Então, qual é a ordem de Deus? Qual o intuito de Deus com a criação da humanidade? Qual o propósito? Na verdade, o que Deus ordenou ao homem desde que Ele criou o homem. Então, para a gente saber qual que é a primeira orientação, qual a primeira ordem, nada melhor do que buscar lá no início, em Gênesis 1, 27. Eu estou na meio da Corrigida e Fiel aqui também, vou mesclar um pouquinho nas traduções para ficar melhor ainda para os irmãos compreenderem. Em Gênesis 1, 27 fala assim: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, quero que você preste atenção agora aqui, frutificai e multiplicai. E enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus cria ali todo o ambiente para Adão, e coloca Adão e Eva naquele ambiente, e ele já dá uma primeira ordem que eu quero que você se atente, que é o frutificai e multiplicai. Agora, o que é frutificar? Frutificar nada mais é do que você gerar alguém segundo a sua espécie. Um fruto de uma árvore, provavelmente quando ele crescer e se gerar uma semente, vai gerar a mesma árvore segundo aquela espécie. Então Adão, ele foi gerado por Deus, criado por Deus, e a referência que Adão tinha naquele ambiente do jardim do Éden era o próprio Deus. Adão era criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Então Adão foi criado por Deus. Adão tinha a imagem e semelhança de Deus, e Adão tinha Deus como referência, pois tudo indica que Deus costumava ali caminhar pelo jardim. Em Gênesis 3:8 vai falar isso. Deus caminha pelo jardim. Então Adão tinha como referência a Deus. Nada mais natural do que Adão se comportar como Deus, porque foi Deus que ensinou tudo para Adão. Nada mais natural do que Adão ser a imagem e semelhança de Deus nos comportamentos,
né? Não quero entrar em mais detalhes aqui, mas queria que você se aprofundasse, né? Levasse a sua mente a pensar como Adão aprendeu tudo, quem que era a referência para Adão. E é exatamente Deus. Então Deus dá essa ordem para Adão frutificar, ou seja, gerar frutos segundo a imagem e semelhança dele. Dele quem? Do próprio Deus. Porque se Adão era imagem e semelhança de Deus, naturalmente os frutos de Adão seriam a imagem e semelhança de Deus também. Então essa é a primeira ordem. E depois ele fala assim, multiplicai-vos. O que é multiplicar? Esses frutos, Adão, que você vai gerar juntamente com Eva, eles devem se multiplicar nesse ambiente em que eu criei para vocês. Esses frutos que vocês vão gerar segundo a imagem e semelhança minha, serão multiplicados na terra. Agora eu queria fazer um outro paralelo, porque vão passar-se os tempos, né? Agora eu queria já correr lá para o Novo Testamento, lá em Mateus 28. Primeiro eu quero que você entenda então que a primeira ordenança de Deus é frutificai-vos e multiplicai-vos. Ou seja, gerem frutos segundo a imagem e semelhança de Deus. Nas entrelinhas Deus está falando assim, gerem discípulos. E lá em Mateus 28, no verso 19, queria que você acompanhasse também. Novamente, Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele dá a mesma ordem. Ele fala assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Pode pôr no verso 20. Agora ele fala aqui, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Como que você ensina alguém a praticar algo? Eu quero que você crie desde já o entendimento que pregar o evangelho não gera discípulos. Melhor, apenas pregar o evangelho não gera discípulos. Jesus está falando aqui para você ir fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele tinha mandado. Como que você ensina alguém? Vamos supor que o Du que toca teclado, o pastor Ricardo quer aprender a tocar teclado. Como que o Du vai ensinar o pastor Ricardo a tocar teclado? Então o pastor Ricardo vai chegar na aula e o Du vai falar assim, olha, aperta as teclas aí. Ele está ensinando? Não. Ele vai ensinar todo o sistema, quais são as notas, ele vai tocar para que o pastor possa ver. E aí sim ele vai gerar algo, vai retransmitir aquele conhecimento para o pastor Ricardo, mas vai fazer isso ensinando, fazendo, e o pastor Ricardo vendo, e ele vai conseguir praticar aquilo que o Du já sabe fazer. Isso é ensinar, essa é a ordem que Jesus deu. Ou seja, a mesma ordem de Gênesis é a mesma ordem em Mateus, no capítulo 28. E é interessante que depois que Deus termina toda a obra, e aí que Ele chama Adão e Eva, para multiplicar e frutificar naquele ambiente. Por quê? Multiplicar e frutificar. Porque Deus não criou aquele ambiente todo apenas para Adão e Eva. Deus criou um ambiente para ser povoado. E da mesma forma, lá em Mateus 28, Jesus dá essa ordem logo após a obra consumada da cruz. Por que Jesus faz isso? Porque Ele também não morreu apenas pelos 12 discípulos. Ele morreu para que todo o reino dos céus, o céu fosse povoado por discípulos segundo a imagem e semelhança dele. Então a primeira coisa como pano de fundo é para você entender que existia uma ordem lá em Gênesis, e essa ordem continua permeando até hoje. Então em Gênesis, antes da queda, Adão ele tinha livre acesso à árvore da vida e seu fruto, mas ele fez a escolha errada. Você sabe que lá em Gênesis existia 2 árvores, e uma Adão não podia ter acesso, mas uma ele tinha livre acesso, que era a árvore da vida. E ele fez a escolha errada. E hoje acontece o mesmo conosco. Jesus é a árvore da vida. E nós temos livre acesso ao Senhor. E nós somos os frutos dessa árvore da vida. E nós precisamos estar conectados a essa árvore para gerar frutos segundo a imagem e semelhança do Senhor. Agora, o que aconteceu
durante todo o processo, o que aconteceu depois de Gênesis, depois da queda de Adão. É muito interessante você prestar atenção, porque qual é a ordem de Deus? Que Adão fizesse discípulos segundo a imagem e semelhança de Deus, como eu já citei. E se você se lembrar, né, você sabe que Adão pecou juntamente com Eva. O pecado entra na humanidade, no DNA do homem. E aí, qual que foi o primeiro discípulo de Adão? Você deve se lembrar aí, mas eu vou refrescar sua memória. Foi Caim. Então, os discípulos que eram para ser gerados segundo a imagem e semelhança de Deus, Caim foi o primeiro discípulo de Adão. Adão já era um homicida. Veja como o negócio começa a entortar. Já no primeiro filho, no primeiro discípulo ali que deveria ser ensinado. Eu não vou, né, a gente não pode dizer se foi uma falta de Adão, se Adão não ensinou, se Adão não caminhou ali com Caim. Mas tudo leva a entender que os discípulos que eram para ser segundo a imagem e semelhança de Deus, já começam a sair com defeito ali de fábrica, aparentemente. Caim, gerado a partir de Adão, é um homicida, que não tem nada a ver com a imagem e semelhança do Senhor. E o homem começa, depois desse período, a cultuar o Senhor. Em Gênesis 4, 26, queria que você abrisse também, na nova tradução, na linguagem de hoje, fala assim: Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Então aqui se menciona, aqui é a primeira menção de um culto em adoração a Deus. Vamos dizer assim, o homem começa ali a preparar, se organizar para ter cultos a Deus. E com o tempo, depois mais na frente, eu vou falar um pouquinho sobre isso, você vai ver que o próprio Deus, ele começa a direcionar esses cultos, ele começa a colocar algumas indumentárias, algumas coisas, acrescentar algumas coisas, mas tudo tinha um significado. Mas essa é a primeira menção de um culto, em que o homem começa a preparar, a organizar as coisas. E logo em seguida, nasce a religião judaica, né? Estudiosos, eles acreditam que a religião judaica é a segunda religião mais antiga que se pode conhecer. Se não me engano, primeiro o hinduísmo e depois o judaísmo. Eles acreditam que a partir de Abraão, você sabe que Abraão, ele, na peregrinação lá que ele faz, que ele começa a peregrinar por alguns cantos, por alguns lugares, e aí ele levanta altares, nesses altares ele faz alguns sacrifícios, ele invoca o nome do Senhor, e segundo estudiosos, é ali que nasce a religião judaica, é a partir dali que nasce a religião judaica. E essa religião, a partir dessa religião, o homem começa a usar a religião como uma ponte para ter intimidade, para alcançar a Deus. Então, a religião se torna uma ponte para um relacionamento com o Senhor. Até aí, então, o Senhor não proíbe nada, o Senhor não interfere em nada. Como eu falei, você vai notar que vão passar tempos, passam-se Abraão, passam alguns momentos na Bíblia, nós chegamos lá até Moisés. O povo hebreu é libertado da escravidão e ali Deus mesmo começa a organizar algumas coisas para que se possa cultuar com organização, né? Ser tudo bem organizado para não ser bagunçado. Então tem a tenda da congregação, tem o pátio, tem o átrio, é o lugar onde o povo ficava. E aí tem um lugar santo, onde os sacerdotes faziam todo um rito, todo um cerimonial. E aí tinha um lugar, o Santo dos Santos, que apenas um homem poderia entrar, que era o sumo sacerdote, onde ali se tinha um momento onde ficava a arca, onde a glória de Deus descia, mas tinha todo um rito por trás de tudo aquilo. Os sacerdotes não podiam entrar com qualquer roupa, no seu peitoral tinham alguns nomes, tinham alguns significados, tinham as pedras, as franjas das roupas. Tudo era muito bonito, tudo era muito bem organizado, os sacrifícios, cada animal tinha uma representatividade, né? Quando se levava o sacrifício como oferta ao Senhor, tinha os momentos certos, tinha o momento de fazer cada coisa, pontuar cada coisa, não era feito de qualquer maneira. E tudo direcionado pelo próprio Deus. O que acontece é que Deus fazia isso e orientava o homem, mas cada objeto ali, cada momento da adoração, cada momento do culto, ele tinha um significado espiritual. E tudo apontava para o Novo Testamento,
apontava para Jesus, apontava para a obra da cruz, apontava para a glória do Senhor. Então não eram feitos por acaso. O grande problema é que o homem não entendeu isso. E o homem começa a dar mais atenção a esses momentos exteriores, a essa coisa visual, esse aspecto visual do culto. E começa a dar mais ênfase a isso do que a própria presença do Senhor. Então os cultos agora são mais organizados, com roupas, sacrifícios, cânticos e louvores. Mas o homem vai perdendo a essência realmente daquilo que Deus tinha ordenado, daquilo que Deus tinha, do significado real do culto de cada objeto. Então a religiosidade agora, na verdade a religião, que era para ser algo bom, começa a prejudicar o homem. Agora cumprir compromissos religiosos bastava, porque ficava muito fácil, irmão. Era simples. Eu ia num ambiente, eu ia lá no, quando eu falo eu, né, são eles, o povo hebreu daquele período, os judeus. Era muito simples você ir só naquele momento, no ambiente do culto ali, e ali você entregava o seu dízimo, sua oferta, ali você matava um animal, ali você oferecia, e estava tudo tranquilo. Por quê? Porque eu já fiz todo o protocolo, segundo a religião me ensina, independentemente se eu estava tendo uma conexão com Deus ou não. O importante é que eu estava seguindo o protocolo. Então a religião que era para ser boa, que era para ser algo organizado, que era para auxiliar o homem no relacionamento com Deus, na verdade começa a tirar Deus do centro e se tornar o centro de tudo. Mas agora, qual que foi a posição de Deus? Qual que foi a resposta de Deus para tudo isso? É muito importante você entender que eu já estou correndo para Isaías lá na frente, mas é importante você entender que isso foi uma constante no povo hebreu. Esses textos que eu vou citar aqui são profetas que não viveram, alguns deles não são contemporâneos, ou seja, não viveram no mesmo tempo, no mesmo período. O que mostra que Israel constantemente tinha que ser corrigido nessa postura. A religião agora estava predominante e Israel precisava ser corrigido nessa postura. Então chega um dado momento que Deus levanta o profeta Isaías, e aí Deus começa a bater, a corrigir o povo. Então, se você puder abrir sua Bíblia em Isaías 1, no capítulo, a partir do capítulo 11. Essa versão também estou seguindo a nova tradução, na linguagem de hoje. E é muito importante que você acompanhe a leitura, leia, porque você vai ver o quão pesado é essa questão de Deus com relação à religiosidade, à idolatria. Olha o que Deus fala através do profeta Isaías. É no verso 11, tá? Isso. Não, Isaías 1, no verso 11. Isso. Amém. E o Senhor diz: eu não quero esses sacrifícios que vocês me oferecem. Eu estou farto de bodes e animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos, que não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam, mas não suporto as festas da lua nova, os sábados, as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. Segura um pouquinho aqui. Irmãos, era uma igreja que cumpria todos os ritos, era uma igreja que se reunia para orar. Se fôssemos analisar no tempo de hoje, era uma igreja que ofertava, era uma igreja que dava seus sacrifícios. Era uma igreja que, religiosamente falando, cumpria todos os protocolos. Mas não tinha Deus. E aí Deus continua corrigindo. Ele fala: as festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não vos ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Veja que sério, né? O versículo 15. Deus está falando assim: eu não olharei para vocês, ainda que orem muito. Ainda que vocês orem muito, eu não os ouvirei. 16.
Lavem-se e purifiquem-se, não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal. Então Deus corrige, mas ele fala assim, ainda há uma saída. Parem de praticar esse tipo de religiosidade. Parem de apenas praticar coisas dentro do ambiente do culto e sair lá fora serem outras pessoas. Então Deus ainda dá uma chance, dá uma direção, uma orientação. E agora aqui ele fala assim, aprenda a fazer o que é bom. Aqui agora Deus começa a colocar aquilo que, desde Gênesis ele fala indiretamente, irmãos. Ele fala, tratem os outros com justiça. Deus quer que nós nos preocupemos, ou que aquele povo se preocupasse com o próximo. Trate uns outros com justiça. Socorram os que são explorados. Ou seja, se preocupem com os outros. Defendam os direitos dos órfãos. Ou seja, se preocupem com o seu próximo. E protejam a viúva, ou seja, se preocupem com o seu próximo. O povo estava tão numa vibe tão religiosa que só importava o que eles faziam, o que eles praticavam. Ou seja, novamente, indiretamente, em outras palavras, Deus está falando assim, vão cuidar dos meus, vão gerar discípulos, vão tomar conta, vão fazer algo. E eu reuni outros textos, e eu queria que você apenas anotasse. Mas Oséias 8,13, a mesma correção, a mesma direção, os mesmos pecados. Em Jeremias 6,19 e 20, a mesma correção, a mesma direção, os mesmos pecados. Amós 5,21 ao 23, a mesma repreensão, os mesmos erros, a mesma idolatria à religião. Sabe, irmãos, naquele ambiente todo do culto, exteriormente era tudo muito bonito, irmão. Tinha tudo, tinha lindas roupas, tinha sacerdotes, tinha ofertas, tinha lindas canções. Se nós formos comparar aquele tempo com o tempo de hoje, uma igreja seria uma igreja top. Pensa na igreja top, com cadeiras assim, com poltronas, melhor poltrona que você pode se sentar. As paredes todas pintadas de acordo com o que os fiéis acham bonito. O melhor som, a melhor iluminação. Ar-condicionado em todo o ambiente. O pastor com a Bíblia tradicional, o terno, a gravata, todo vestido alinhado. Os fiéis, irmão, todos, os membros, todos bem vestidos, caracterizados, preparados para o culto. Tem lugar que tinha ouro. Tinha lugar que era revestido de ouro. Imagine esse ambiente. Tudo exteriormente, para os olhos daquele povo, era tudo muito bonito. Tudo muito bacana. Só não tinha uma coisa, só não tinha Deus. A coisa estava tão séria que dentro do ambiente ali Deus não podia entrar. Isso me lembra a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, onde Jesus ficava do lado de fora. Essa igreja citada aqui, essa maneira de culto citada aqui, irmãos, se fosse nos tempos de hoje, uma igreja de hoje, por conta dos usos e costumes da religiosidade, se Jesus chegasse na porta daquela igreja, o diácono ia parar ele naquele momento e ia olhar para as vestes humildes de Jesus e ia falar, não, o senhor não pode entrar. O senhor precisa estar de maneira adequada aqui, tem um padrão. E Jesus ia falar, mas eu sou o noivo. Não, mas me desculpe, eu sei, mas o senhor vai ter que subir para a sua casa e trocar de roupa e pôr uma roupa adequada para cultuar aqui. Nossa igreja tem um padrão. Mas eu sou Jesus. Tá bom, Jesus, eu entendo, mas aqui o que manda é o que a religião fala. E aqui, para cultuar a Jesus, tem que estar de acordo com o padrão da igreja. E era isso que estava acontecendo, irmãos. Deixaram o próprio Senhor de fora e ficou o centro, aquilo que era agradável aos olhos. Por quê? Valorizavam o que era agradável aos olhos e desconsideravam o que era desagradável aos ouvidos. Ou seja, qualquer ministração, qualquer coisa que fosse confrontadora, você podia se questionar. Nos tempos de hoje, era como se você colocar alguém para pregar e pregar um evangelho segundo a palavra que confronte. As pessoas que estavam sentadas, elas se perguntavam, será que é realmente de Deus? Será que essa palavra vem realmente do Senhor? Porque toda a palavra que confrontava, ela não era bem-vinda. E a coisa era tão séria, tão séria, tão séria, que eles saíam daquele ambiente onde eles cultuavam a Deus, e eles já saíam fazendo sacrifício para os deuses pagãos. É a mesma coisa de você sair daqui de dentro num culto da noite.
Eu falo à noite porque geralmente é à noite, né? E você sai de um culto aqui abençoado, cheio da glória, cheio da unção, e aí vira a primeira esquina, você passa em algum lugar, compra um frango assado, uma farofa, e acha uma encruzilhada e vai fazer uma oferenda para alguma entidade de um terreiro de Umbanda, para um Deus que para nós, né, é pagão, vamos dizer assim. É a mesma coisa que estava acontecendo, irmãos. Então aqui dentro eu cultuo, mas a minha vida lá fora, ela é independente. Mas agora, qual que são os problemas de tudo isso? Qual que é o problema de tudo isso? E o que isso tem a ver com gerar discípulos? Vamos ler Bíblia mais uma vez, Deuteronômio no capítulo 6 e no verso 6. Essa mensagem, essa ordem de Deus ainda é para aquele povo. Deuteronômio 6, no versículo 6 ele fala assim: guardem sempre no coração as leis que estou dando hoje. Ou seja, guarde esse meu ensino, guarde no seu coração. O que é guardar? É guardar realmente. E no verso 7 ele fala: e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Eu quero que você se atente como Deus fala. Primeiro ele fala para você guardar as leis. Guarde aquilo. E depois ele fala para você, vai ensiná-lo aos seus filhos. Quem são nossos filhos? São os nossos discípulos. Ele não está falando para você pregar a lei, ele está falando para você ensinar. E ele fala, repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Vamos meditar nesse texto aqui novamente. Ele fala, não deixe de ensiná-las ao seu filho. Como que nós ensinamos algo? Primeiro ele fala para você guardar, ou seja, guarde essa lei. Depois ele fala para você ensinar. Como que você ensina? Você não ensina só falando para fazer. Você ensina praticando. Que era o exemplo que eu dei do teclado aqui. Como que o Du ia ensinar o pastor a tocar teclado? Só falando? Não. É praticando. E é isso que Deus está falando em Deuteronômio 6,7. E repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Ensinem. E agora o texto de Provérbios 22, no verso 6. Mais uma vez, para esse mesmo povo. Ele fala, eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Novamente, o que é educar? Educar é você ensinar, é você caminhar junto. Para quê? Para que ele não se desvie do caminho. E veja o quão importante é, veja como a essência do evangelho, a essência da mensagem de Jesus, ela nunca se alterou desde Gênesis. Deus está falando justamente para os filhos. Por que Deus está falando para os filhos? Porque os filhos são nossos discípulos. O meu filho é meu discípulo, o seu filho vai ser seu discípulo. Seu filho espiritual é seu discípulo. Então ele está falando sobre os filhos. Agora o que aconteceu, irmãos? Essa mensagem era justamente para aquele povo. Os filhos daquele povo deveriam ser discípulos daquele povo. Mas muitos se tornaram meros religiosos, pois viram seus pais pregarem uma coisa que não fizeram. Muitos se tornaram meros religiosos, pois viram seus pais pregarem uma coisa e fazerem outra. Ou seja, aqueles homens até sentavam e falavam da lei, e falavam da Torá, e falavam do ensino, e falavam de tudo que Deus fez, e falavam das ordens de Deus, e falavam tudo sobre Deus, das maravilhas. Eles faziam tudo isso. Eles só não ensinavam, eles só não praticavam. E o que aconteceu? Eles criaram uma geração semelhante a eles. Porque quem que vocês acham que são os fariseus? Lá do Evangelho do Novo Testamento. Que a partir que no capítulo 23 de Mateus, Jesus combate veementemente com força, né? Jesus é ferrenho naquele momento contra os fariseus. Quem você acha que são aquela geração? Aquela geração de fariseus simplesmente é os filhos desses povos. Uma geração que vem desde esse período, crescendo, ouvindo a palavra, ouvindo uma coisa, mas vendo seus pais praticarem outras. Os discípulos, eles geraram discípulos religiosos. E isso é muito sério. Há grandes chances, irmãos, de que o discípulo de um religioso se torne tão religioso quanto ele. Eu queria que a gente visse Atos 22, no versículo 3.
Você conhece a história de Paulo ou Saulo? Saulo, ele era um perseguidor da igreja. E olha o que ele fala dele mesmo. Eu sou judeu nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel, discípulo de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados e era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Pode deixar no verso isso. Então, Paulo, ele era discípulo de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Era um conhecedor da lei. Conhecedor muito profundo, alguém que tinha autoridade para falar sobre a lei, alguém que tinha autoridade para falar sobre as coisas de Deus. Mas Gamaliel também era simplesmente um religioso, que também acabava dando ordem para a perseguição da igreja. Agora veja só, Gamaliel era um religioso que combatia com palavras. Paulo ou Saulo foi seu discípulo e se tornou um tanto quanto pior que Gamaliel, porque além de combater com palavras, matava. Então ele gerou um discípulo religioso pior do que ele ainda. Mas glória a Deus que depois Paulo tem a revelação do Evangelho. Em Filipenses 3:5, olha o que Paulo fala também. Fui circuncidado, só para você entender, né? Como diz aí o naipe de Paulo. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência a Deus. Por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Esse era Paulo, perseguidor da igreja, porque cria naquilo que a religião ensinava. Esse era Paulo. Então, o perigo de você ser um religioso, um perigo de nós sermos religiosos, é que nós vamos gerar alguém segundo a imagem e semelhança nossa e não de Jesus. O perigo de você estar dentro de uma igreja, do ambiente de uma igreja, e vir simplesmente para cultuar. Mas quando você sai lá fora, você pratica uma outra coisa, você corre o risco de gerar um discípulo tão religioso quanto o que você está praticando. Que foi o que aconteceu com Paulo. Em 1 Coríntios, Paulo, depois da revelação que ele tem do Evangelho, depois da conversão, em 1 Coríntios 11:1, ele fala assim, aqui está na nova tradução na linguagem de hoje, mas eu gosto da Almeida Corrigida e Fiel, que ele fala assim, sede meus imitadores, como também sou de Gamaliel. Não é isso que ele está falando? Sede meus imitadores, como eu sou do exército romano? Não. Sede meus imitadores, como sou de Cristo. O termômetro, o padrão é Cristo. Por que tem muita gente fazendo e reproduzindo, me perdoe da palavra, besteiras? Irmão, eu não sou o seu termômetro aqui. Eu prego a palavra, o pastor me permite, porque ele conhece a minha intimidade, sabe que eu sou um homem de Deus, mas eu não sou o seu termômetro. O seu termômetro é Jesus. E tem muita gente assistindo coisa da internet, e pastor fazendo coisas mirabolantes, e é até complicado falar, mas enfim. E tem gente que acha que aquilo ele pode reproduzir, ele quer sair reproduzindo dentro das igrejas, do ambiente da igreja onde ele cultua. Mas ele nem se questiona se aquele pastor é imitador de Cristo, ele nem conhece, ele está vendo alguém pela internet, ele não conhece a vida, ele não conhece o dia a dia. Então, como que você pode reproduzir algo que você viu sem saber se Jesus faria? Jesus é o termômetro. Jesus é o termômetro. E tem gente que está reproduzindo coisas. E daí depois ele vem para a igreja onde ele cultua, ele quer implementar aquilo dentro daquele ambiente. Por quê? Porque ele assistiu na internet e aquele pastor fez, ou aquele outro fez, ou aquela pessoa fez. Mas ele nem se questiona, ele não conhece a vida, ele não conhece a raiz, a base. Então a religiosidade pode nos impedir de cumprir a ordem de Deus dada desde Gênesis e a de Jesus em Mateus, que é gerar frutos segundo a imagem e semelhança de Deus, segundo a imagem e semelhança de Jesus. E Jesus combatia os fariseus religiosos constantemente. O capítulo 23 de Mateus, agora eu queria que a gente acompanhasse ponto a ponto. Jesus, assim, parece que o que foi que aconteceu, a impressão que dá é que Deus tem um projeto, e aí o homem
vai e não consegue compreender aquilo, e Jesus fala, peraí, eu vou descer, e além de morrer na cruz, mas eu vou lá, eu vou discipular, eu vou fazer, eu vou ensinar a gerar. E assim como Deus corrige o povo lá, através de Isaías, através dos profetas, agora Jesus, novamente, começa a combater a religiosidade desse povo. Então, no capítulo 23 de Mateus, a gente vai pontuar, né? Pode ser na nova tradução da linguagem de hoje agora. 23, do 2 ao 5. Olha Jesus falando aos fariseus. E ele disse, os mestres da lei, os fariseus, têm autoridade para aplicar a lei de Moisés. E eles tinham muito conhecimento, muita sabedoria, autoridade. E aí ele continua, por isso vocês devem obedecer e seguir tudo que eles dizem. E ele continua, porém não imite suas ações, pois eles não fazem o que eles ensinam. Eles ensinavam uma coisa, mas não praticavam. E ele continua, amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esse fardo. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam, amarram na testa e nos braços, e olhem os pingentes grandes das suas capas. Então ali Jesus começa a ensinar o povo com relação a essa religiosidade do fariseu, o farisaísmo. Porque o fariseu colocava fardos que eles não carregavam, e eles impunham sobre as pessoas coisas que nem mesmo eles faziam, nem mesmo eles praticavam. Agora, vamos para o versículo, é muito bacana se você ler Mateus 23, né? Na verdade, já desde o 22, mas eu estou pulando alguns versículos, colocando alguns, né, que eu quero mais dar ênfase, mas olha no versículo 11. Entre vocês, o mais importante é aquele que, fala, serve. O mais importante é aquele que serve os outros. Jesus não estava tão preocupado com o quanto você tem conhecimento da palavra. Jesus não estava tão preocupado com a sua dicção. Jesus não estava tão preocupado com o quanto você gira no manto. Jesus não está preocupado com tudo isso. Não que você não possa fazer, mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas ele está falando ali, ó. Entre vocês o mais importante é aquele que serve os outros. A todo momento, nas entrelinhas, Jesus sempre está dando um toque para nós. Deus sempre está dando um toque para nós. Cuide dos meus, vai gerar, vai fazer discípulo. Agora esse texto que me chamou muita atenção, lá no versículo 15 já. Olha o quão sério é isso aqui, irmãos. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês atravessam os mares, ou seja, eles iam falar daqueles que eles criam, atravessavam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Olha a seriedade disso aqui, irmãos. Qual que é o nível da pregação desses homens? Que pregação é essa que levava as pessoas para o inferno? Um ensino que falava de Deus estava levando esse povo para o inferno. Por isso que eu estou falando, muito cuidado com o que você ouve na internet. Você não conhece a essência, a base de quem está pregando, de quem está lhe ensinando. E às vezes nós fazemos tão pouco caso, né, de uma pregação aqui, vem o pastor Ricardo ou os outros irmãos pregar aqui, e fazemos tão pouco caso, mas você conhece o dia a dia, a rotina, mas você abre a internet e abre uma pregação lá, você acha que aquilo é tão fantástico. Não que não tenha homens de Deus, mas você não conhece a essência, a base. E olha o que o próprio Jesus está falando aqui, não sou eu. Ensinamentos dignos de levar alguém para o inferno, citando o nome de Deus. Isso é o farisaísmo, isso era a religiosidade. E no verso 23, já eu comento o verso 23, mas eu quero, falar um pouquinho sobre, às vezes, algumas coisas culturais, algumas coisas que nós costumamos fazer. Porque às vezes dá a impressão que eu estou falando assim, que eu estou proibindo algo, não é isso. Irmãos, a gente já foi cobrado assim de várias coisas, várias posturas assim, que às vezes agradam os olhos das pessoas. Já me perguntaram sobre,
por que a gente não chega e não se prostra ali no banco e não se ajoelha, né, e coloca a sua cabeça ali na Bíblia antes de você subir ao púlpito? Por que nós não praticamos isso? Por que nós não fazemos aquilo? Por quê? E vários porquês. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Você tem toda a liberdade de ir no monte orar. Você tem toda a liberdade de ver o graveto pegar fogo. Você tem liberdade de girar no manto, irmão. Você tem liberdade em chegar aqui antes de você cultuar o Senhor, a se prostrar. Você tem liberdade de várias coisas, né? Com decência, como ensina o culto. Sabe, você tem liberdade em vestir um saião, se você acha. A única liberdade que você não tem é de acusar o irmão que não pratica o mesmo que você faz. Você não tem essa liberdade. Agora, o que Jesus mais combatia é porque tinha pessoas que faziam isso, mas não praticavam as outras coisas. Olha o que ele fala no versículo 23 de Mateus 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, e da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos, o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Jesus não está falando que você não pode girar no manto, que você não pode cair na unção, que você não pode ir no monte. Jesus não está falando nada disso, que você não pode chegar e se prostrar, que você não pode cultuar com a roupa que você acha decente. Jesus não está falando isso. Ele está falando que o grande problema é quando você faz isso e deixa de praticar as outras coisas. E deixa de se preocupar com o próximo, e deixa de gerar, e deixa nas entrelinhas de fazer discípulos. Sabe, irmãos, o céu ele vai ser, imagino eu, muito engraçado. Falava hoje de manhã, você consegue imaginar a irmã da Deus e Amor, ou o irmão da Deus e Amor chegando no céu, e ele se encontrando lá com o irmão da bola de neve, e o cumprimento. E lá não vai ter não, irmão, esse negócio, você já consegue imaginar o irmão da Assembleia encontrando o irmão da Universal lá em cima, no céu? Aí a irmã da Deus e Amor, olhando para o da bola de neve. Você consegue imaginar, irmão, porque às vezes no seu íntimo aí, quantas vezes no nosso religiosismo interior, nós nos questionávamos, mas lá na tal igreja, as irmãs não se depilam, não depilam as pernas, não depilam as axilas. Agora você já imaginou você encontrando lá no céu, a irmã da comunidade Teleios, de calça jeans, encontrando a irmã da Deus e Amor com o saião, lá em cima. E você encontrar aquela irmã que você julgava tanto que não se depila, e ela lá em cima no céu. Glória a Deus por isso, né? E assim é o céu, irmãos. É claro que eu estou falando de uma maneira brincando, porque em nome de Jesus nós vamos ter o corpo glorificado e nossas vestes também. Mas o que eu estou querendo ensinar? Irmão, religiosidade lá, não tem essa. Não vai ter. Vai ter muita gente lá que vai chegar lá em cima, eu imagino, e vai falar, nossa, então podia. Vai ter no céu gente que vai pensar, nossa, então podia. Da mesma maneira, eu imagino que no inferno vai ter muita gente pensando, nossa, mas então não podia. Veja a seriedade disso. Isso é para nós refletirmos. Agora, quando nós falamos de reino, irmão, aí é outro nível. Então, se você pratica, ou se as pessoas gostam de praticar esses atos religiosos, irmão, mas agora eu estou falando de outro nível, é discípulo. Discípulo é a partir do capítulo 5 de Mateus, aos 6 e 7, quando Deus dá o sermão do monte, aquilo lá é para nós. Aí sim, aí vai entrar aquela questão do quantas vidas você gerou. Independente de se você girou no manto, se você ora em língua, se você profetiza, quantas pessoas você gerou, quantos discípulos, quantos frutos para apresentar o reino. Irmão, os fariseus eles eram tão cegos que eles seguiam Jesus para ver onde Jesus errava. Eles perseguiam o próprio Deus, o Criador, para ver onde o Senhor errava. Vamos seguir Ele para ver onde Ele erra. Isso é sério, irmãos. Olha a cegueira da religiosidade. E eu queria citar alguns exemplos de atos religiosos, né? Atos 10, 9.
vai falar um pouquinho. Pedro é um exemplo clássico, né? Pedrão, como nós chamamos intimamente, ele é um exemplo clássico, né? Como Jesus, com muita graça, tentou ensinar Pedro, combateu Pedro com essas atitudes religiosas. Atos 10, 9. Pedro está no momento ali que ele vai ter uma visão e fala assim: no dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol, amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas e animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Só segura aqui. Pedro viu animais imundos, impuros, segundo a religião judaica. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levanta-se, mate e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Irmão, Deus deu uma ordem para Pedro que estava com fome: vai e come. Só que a lei condenava aquilo. A religião condenava aquilo. Pedro preferiu ouvir o que a religião dizia do que o próprio Deus dizia. Isso é atitude de religioso. Independente do que Deus fala, o importante é o que a religião fala. Independente do que Deus fala, o importante é o que o líder fala, o que o pastor fala, o que a igreja ensina. Deus não era o centro. Em Atos, não precisa abrir, só você marcar. Em Atos 22, 3, 4. É a mesma questão de Paulo, como eu já citei. Paulo perseguia os cristãos por conta do ensino religioso, por conta de uma prática que ele acreditava ser verdade. E ele perseguia em nome de Deus. Agora, irmãos, por que nós devemos nos preocupar com tudo isso nos dias atuais? Porque, como eu falei, irmãos, apenas pregar o evangelho, ele não gera discípulos. É muito importante você entender que pregar o evangelho gera oportunidade de salvação. Quando você prega o evangelho, você está dando a outra pessoa a oportunidade de salvação. Você não está gerando discípulos. Imagine que o Djavan ele não fosse convertido e eu chego e prego o evangelho para ele e falo do amor de Jesus. E aí ele entende e crê e ele quer aceitar Jesus. E aí ele aceita Jesus. E aí, acabou. Eu largo o Djavan, já preguei o evangelho para ele. E aí? Como que ele vai ter uma referência de alguém? Como que ele vai ser um discípulo se ele não tem uma referência? Pregar o evangelho é apenas o início. É preciso dar continuidade, gerar. Por isso que nós ensinamos tanto esse cuidado. Sabe, irmãos, você pode estar pregando o evangelho sem gerar discípulos. E para gerar discípulos, a referência é você. Dentro da sua casa, você é referência. Você vai gerar discípulos com os seus filhos vão ser seus discípulos, se você for referência na sua casa. Você pode se esgoelar de pregar o evangelho, irmão, mas se o seu filho olhar para você e não ver que você pratica aquilo que você prega, ou ele não vai ser nada, ou ele vai ser igual a você. Ele não vai praticar, ele só vai ouvir. E nós vamos criar uma geração de religiosos. Você sabe que eu e minha esposa, nós estamos vivendo uma fase nova na nossa vida. Nova, que já faz um ano. Que é ter o nosso filho, eu chamo ele de mini-mim. O Geraldinho, o Teodoro. Vai fazer um ano agora. E é uma fase nova. E eu tenho entendido o porquê que Deus ele fala para o homem gerar discípulo. Porque isso é extremamente importante. Eu tenho um outro filho, que é o Yuri. O Yuri já está com seus 22, 23 anos. Também faz aniversário semana que vem. O Theo também. E o Yuri também frequentou a igreja. Alguns conhecem ele, outros não. Mas para o Yuri, o tempo em que eu tive para discipulá-lo, para ensiná-lo cada passo, no início da vida dele, todo o ensinamento, todo o caminhar, eu fui importante para ele aquele período, para aquele ensino, e tudo que eu pude fazer para moldar o caráter dele, para gerar um caráter nele. Eu fiz tanto segundo a vida natural como homem,
como segundo a vida espiritual, na fé que eu e a minha esposa professamos, e ele também. Então, nós fizemos de tudo. Hoje ele já é um homem. Eu não posso mais ensiná-lo, pegar na mão, atravessar a rua, não. Então tem coisas que hoje, se eu for ensinar para ele, são insignificantes. Por quê? Porque já é um homem. Não posso, não tem mais como. É claro que tem algumas circunstâncias que, por conta da minha experiência, minha vivência, ele vem perguntar, mas a maioria das coisas que eu queira ensinar para ele tem pouca relevância hoje. Ainda mais quando se trata de um jovem, porque jovem, a maioria deles já sabe de tudo, né? Eles acham que já sabe de tudo. E eu também já fui jovem, já vivi esse período e eu respeito essa fase dele. Mas nós vamos fazendo o quê? Nós vamos lapidando, conforme ele permite, nós vamos lapidando e auxiliando ele e moldando ainda essas características, esse caráter, né? Às vezes de coisas que nós discordamos ou não. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque eu gerei alguém. Mas o Yuri sempre me viu fazer aquilo que eu pregava. Ele nunca me viu ser um hipócrita em querer forçar ele a fazer algo que eu pregava e não fazia. E hoje nós temos o Theo. E aí você começa a entender o quanto o quanto é benéfico gerar discípulo, porque você começa a se sentir importante. Com o Teodoro, ao contrário do Yuri, todas as pequenas coisas que nós fazemos perto dele, para ele é algo fantástico. Se a gente ensina ele a soprar, para ele é algo fantástico, o olho dele brilha, ele fica fascinado. Se a gente ensina ele a assoviar, ele fica fascinado, para ele é fantástico. Cada passo, cada início, se a gente ensina ele a falar algumas coisinhas básicas, se a gente dança, tudo que a gente faz para ele é algo fantástico. E daí o que eu me sinto? Eu falei para minha esposa, eu me sinto muito importante. Porque eu estou ensinando uma coisa básica que para mim praticamente é tão comum de se fazer, mas para ele fica fascinado. E aí, né, eu e minha esposa, nós temos que equilibrar os momentos, né? Ele tem que tomar banho comigo, e daí o momento da minha esposa tomar banho é o momento em que eu vou ter com ele o meu momento de ensinar a palavra para ele, de falar sobre Deus para ele, né, de acordo com o entendimento, com a compreensão dele. Então é o momento que eu fico com ele, que eu pego o livro da pastora, a pastora tem um livro, né, e aquele livro fala sobre os frutos do Espírito, então tem lá o abacaxi, tem a melancia, e eu tive que aprender tudo isso. Eu estou meio tia do Kids. Eu tenho que aprender as didáticas para ensinar para ele, segundo a compreensão dele. E quando eu abro o livro, ele já sabe o momento, ele fica todo feliz e empolgado, os olhinhos dele brilham. E aí eu começo a falar sobre os frutos do Espírito, a mansidão e tudo mais, e a minha esposa fica tomando banho. E ali eu estou pregando, estou ensinando para ele. Eu estou gerando discípulos, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Não, irmãos, eu não estou gerando discípulo. Eu estou pregando o Evangelho, eu estou pregando a palavra. Eu vou gerar discípulo a partir do momento que eu sair dali e tudo aquilo que eu estou pregando para ele sobre mansidão, sobre o fruto do Espírito, sobre cada característica do fruto do Espírito, eu também fazer. Então eu vou gerar o Theo como discípulo quando ele sai comigo dentro do meu carro, alguém me fecha e eu me controlo, eu exerço aquilo que eu estou ensinando para ele. Eu gero um discípulo no Teodoro quando ele me vê na minha célula, tratando os irmãos bem, cuidando dos irmãos, zelando pela vida dos irmãos. Quando eu estou no culto aqui, no ambiente, cultuando ao Senhor. Quando eu estou dentro da minha casa, né, claro que ainda não compreende, mas eu não falo mal do pastor, não falo mal do pastor, não falo mal dos irmãos da igreja. Então eu estou gerando discípulo, porque eu estou praticando aquilo que eu estou ensinando para ele. Agora imagine se eu estou com o Teodoro lá, ensinando ele, e a minha esposa, ela esqueceu a toalha. E aí ela me chama a primeira vez, amor, esqueci a toalha. E como bom marido que eu sou, eu finjo que eu não ouvi, para ver se é uma ilusão da minha mente. Mas aí eu ouço pela segunda vez, e aí dentro de mim já bate aquele sentimento. E aí eu ouço pela terceira vez. E aí eu já saio revoltado, porque eu estou ensinando meu filho. Eu estou pregando a palavra onde já se viu. E aí eu me levanto todo bravo, pego a toalha e pego o Teodoro no colo. E aí eu começo a falar para ela, está vendo aqui? Eu estou pregando para o menino, estou ensinando sobre mansidão, e você me atrapalhando. Olha aqui, você não está vendo como é que ele vai ser discípulo se nem pregar a palavra eu posso. E o Teodoro nos observando com aquele olhar arregalado. Você acha que eu estou gerando discípulo, irmãos?
Eu vou gerar um religioso porque eu estou querendo ensinar para ele alguma coisa e o que ele vai assimilar não é aquilo que eu estou falando, é aquilo que eu estou praticando. Hoje eu me sinto, às vezes, né, eu e a Jéssica, a gente se sente meio pecadores. Não que não sejamos, mas muito pecadores perto do Teodoro, porque a gente gosta muito de tomar uma Coca-Cola gelada. Quem não gosta? Quem gosta diz amém. É muito gostoso. Mas perto dele, nós não podemos permitir que ele faça o mesmo. Nós não damos refrigerante para ele. Então é um ato pecaminoso tomar coca, né? Porque a gente tem que se esconder. Coca, doce, algumas coisas que algumas restrições, a gente tem que esconder dele. E aí a gente tem que fazer escondido, pecadores. Pecadores. Mas sempre, filho é interessante, né? Ele sempre aparece com a cabecinha. Sempre, e a gente tem que dar um jeito. Enfim, mas vai chegar uma idade, em algum momento da vida dele, que ele vai saber o que é Coca-Cola. Que esse tempo demora em nome de Jesus, mas ele vai saber. E aí eu e a minha esposa, nós vamos ter que fazer uma escolha. Ou nós geramos um filho saudável e praticamos aquilo que nós proibimos ele de fazer, ou a gente traz ele também e começa a tomar coca junto com a gente. Não vai ter como. É injusto eu querer colocar um fardo sobre a vida dele que nem eu pratico. Eu não posso fazer isso, não vou poder fazer isso. Né? Eu acho que eu vou ter que parar de tomar coca. Mas enfim, você consegue compreender, irmãos? E assim é a vida do líder com o liderado, irmão. Constantemente, você que lidera a célula, constantemente você está sendo observado. Então você não pode pôr um peso no povo se você não consegue cumprir. Se você não consegue fazer. Você está constantemente sendo observado. Então na célula não adianta a gente falar bonito, o povo está nos vendo. Nós, o pastor Ricardo, constantemente sendo observado. Nós somos constantemente observados. E precisamos tomar cuidado com que tipo de discípulo estamos gerando. E se nós pregamos o evangelho e não praticamos, não geramos discípulos para Cristo. Irmãos, eu queria encerrar se a banda puder subir. Por que isso é tão sério, irmãos? Porque nós somos responsáveis pela próxima geração. Irmãos, às vezes se você tem alguém da sua família aqui, você gostaria muito que estivesse aqui. Nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira com que nós nos comportamos quando nós estamos com essas pessoas que não são convertidas. Porque às vezes você prega o evangelho, você fala do amor de Deus para as pessoas. Mas será que as pessoas não querem estar aqui por conta do evangelho? Será que o evangelho é tão ruim assim que elas não querem estar aqui? Você já parou para pensar se as pessoas elas estão se recusando a estar aqui por causa de você ou por causa de mim? Por conta da nossa conduta? Das pessoas olharem para nós, do evangelho que nós estamos pregando, e elas falarem assim, eu não vou não, eu não quero ser igual a ele não. Então isso é muito sério, irmão, porque eu não posso crer que o evangelho não atraia as pessoas. E eu queria que essa mensagem servisse de alerta para nós.